Fala, povo lindo, tudo beleza? Hoje nós faremos uma resolução de exercícios de curso de formação de sargento, onde a gente vai pegar essa primeira parte de geometria analítica, parte de pontos, tá ok? A gente vai aplicar aqui a parte da teoria dentro dos exercícios, tudo bem? Então vamos fazer a resolução da questão número 1. Seja os pontos D, E e F, tá ali, ó. Ele diz que F divide DE em duas partes iguais. O que quer dizer? Quer dizer, então, que o F está sendo o ponto médio entre D e E. Aqui, ó. Está aqui D e E. E F está exatamente aqui, ó, no meio. Ou seja, se o F está no meio, então ele é um ponto médio do segmento DE. Se ele é um ponto médio, então eu posso afirmar que o x do F vai ser dado como a média aritmética das abscissas do D e do E. Ou seja, a soma do x do D mais o x do E sobre 2. E faremos a mesma coisa para o y, ou seja, o y do f, que é o ponto médio, é a soma do y do d mais o y do ponto E sobre 2, ou seja, as ordenadas. Tudo bem? Então, ó, o x do f, quem é o x do f? Ó, menos 1 é igual ao x do d. Quem é o x do d? Ó, a primeira coordenada, que é o k. Mas quem é o x do E? 2 sobre 2. Ó. Com essa primeira equação, nós vamos calcular o valor do k. Passa esses 2 para cá multiplicando, 2 vezes menos 1, menos 2. Passo o 2 para o outro lado, mudando de sinal. Com isso, k vai valer menos 4. Encontro a coordenada k, que, na verdade, é a coordenada x do ponto D. Tudo bem? E para calcular o y, agora o y do E, né, que é o t, o y do f vai ser a segunda coordenada, que é o 1, é igual ao y do d. Quem vale o y do d? A segunda coordenada, menos 3, mais o y do E, que vale t. Olha lá, ó. Vamos encontrar agora o valor do t nesse segundo ponto. Passo o 2 para o outro lado multiplicando. E o 3 passa para o outro lado mudando de sinal. Da igualdade. Ou seja, o t é igual a 2 mais 3, 5. Com isso, nós encontramos o valor de k, que é menos 4, e o valor de t, que é 5. Ele pede o valor da soma dos dois. Olha lá. Então, o valor da soma dos dois, vamos botar de verde. A soma de k mais o t vai ser menos 4 mais 5. Com isso, o nosso resultado vai ser 1. Somei as duas coordenadas, já que ele pede a soma dos dois resultados. Menos 4 com mais 5, 1 positivo. Tudo bem? Ou seja, aplicação do ponto médio. Ele não disse exclusivamente que f era um ponto médio, mas ele disse dentro da questão que o f dividia em duas partes iguais o segmento DE. Tudo bem? Vamos para a segunda questão, onde ele pede a seguinte situação. Mais uma questão de curso de formação de sargento. Seja os pontos A, menos 2 e 2, B, 2 e menos 1, e C, 5 e K, ele diz que se a distância de A para B é a mesma que B para C, a soma dos possíveis valores de K é, ou seja, ele disse que a distância do A para o B é exatamente igual à distância do B até o C. Ou seja, vamos então calcular a primeira distância, de azul. A primeira distância é a distância de A para B. Como é que se calcula a distância entre dois pontos? A distância entre dois pontos ela é dada da seguinte forma: a distância ao quadrado é igual a raiz quadrada da diferença do x elevado ao quadrado, ou seja, o x do A menos o x do B, ou tanto faz, né? YA menos YB ao quadrado. Então, opa, aqui, ó, errei aqui, ó, perdão, tá? Ou é ao quadrado ou coloca a raiz. O quadrado passa para o outro lado como raiz quadrada, tá ok? Me confundi ali, acabei fazendo as duas ao mesmo tempo. Não. Ou você coloca distância ao quadrado sem raiz, ou não, tira o quadrado e passa a raiz para o outro lado. Tudo bem?
deu um pequeno vacilo ali, mas já consertei, tudo bem? Não precisa encerrar o vídeo só porque eu errei isso, porque eu já consertei. Tudo bem? Então, vamos lá, ó. A distância ao quadrado, ela é igual a diferença xa menos o xb, ou seja, o x do A é menos 2, olha lá, ó, menos o x do B, que vale 2, elevado ao quadrado. Mais a diferença do YA, que é o YA2, menos o YB. O YB é menos 1. Então, cuidado aqui, ó, coloca o sinal de menos dentro do parênteses, porque depois ele vai ficar menos com menos igual a mais, tá? Então, a distância do A por B elevado ao quadrado vai ser menos 4 ao quadrado. E aqui vai ficar menos com menos dá mais. Então, vai ficar 2 mais 1, que menos com menos é mais. 2 mais 1 dá 3. Então, nós ficaremos com a seguinte situação, ó. 4 ao quadrado, 16, e 9. Por que 16 positivo? Porque o negativo elevado a expoente par fica positivo, né? Então, ó, a distância do A para o B vale 25. E aí existe a raiz quadrada exata do 25, né? Ou seja, então já podemos afirmar que a distância do B para o C também é 5. Tá ok? Porque já que é uma igual a outra, então eu já posso dizer que a distância do B para o C é igual a 5. Porque ele disse que são iguais, a distância do A para o B é a mesma do que B para C. Então, agora eu vou calcular. Como é que calcula a distância do B para o C? Da mesma fórmula. Distância ao quadrado do B para o C é igual à diferença. Eu vou fazer direto a equação, tá? A fórmula é a mesma que essa. Então, vai ficar diferença do x, 2 menos 5 elevado ao quadrado. Diferença do x elevado ao quadrado, mais diferença dos y, ó, menos 1 menos k ao quadrado. Eu posso fazer o contrário também, tá? Eu vou fazer o contrário só para mostrar para vocês que pode, tá ok? Aqui, ó, vou fazer o contrário, porque tem muita gente que fica confuso. Ó. Eu posso fazer o b menos o c, não tem problema nenhum. Ó, k menos menos 1, não altere nada. Por que eu estou fazendo ao contrário aqui? Só para mostrar para vocês que não altere nada, porque está levando ao quadrado. Porque se você fizer por um lado, dá negativo, e quando ele levar ao quadrado, fica positivo. Se você fizer no sentido contrário, fica positivo e vai levar ao quadrado do mesmo jeito. Então, é só interfere o sinal, tá? Então, por isso que eu estou botando ali, só para você poder enxergar que dá a mesma coisa, tá ok? Então, vamos ficar aqui com 3 ao quadrado, mais menos com menos dá mais. Olha lá que maravilha. Esse cara aqui, a distância é 5, então eu vou botar que é 5 ao quadrado aqui, ó. Que já era para ter posto, né? Olha aqui, ó. 25, o 9 passa para o outro lado mudando de sinal, ó. E aí, k mais 1 elevado ao quadrado é igual a 16. Muitas das pessoas vai abrir esse cara aqui num produto notável, tá ok? K mais 1 elevado ao quadrado. Vai fazer o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Por que eu não vou fazer isso? Porque qual é o número que é elevado ao quadrado da 16? Existem dois números que é elevado ao quadrado da 16, que é o 4 ou o menos 4. Isso quer dizer o quê? Que k mais 1 ou k mais 1 tem que ser igual a 4, ou k menos 1, k mais 1, perdão, tem que ser igual a menos 4. São duas possibilidades. K mais 1 para ser igual a 4, isso quer dizer que o k precisa ser igual a 3. Para ficar 3 mais 1 igual a 4. E se você passar o 1 para o outro lado, o k vai ser igual a menos 5.
você encontraria dois resultados também se você caísse numa equação de segundo grau. Não vou fazer isso, né? Aqui eu ganho tempo. Ou seja, ou esse cara aqui é 4 ao quadrado, que dá 16, ou esse cara aqui é menos 4 ao quadrado, que dá 16. Eu ganho tempo fazendo essa conta, que a conta já está grande. Então, eu encontro os dois valores de K. E, mais uma vez, ele pede, eu quero saber a soma dos valores de K. Vamos fazer de laranja. A soma dos valores de K é a soma do 3 com o menos 5. 3 com o menos 5 dá menos 2. Ou seja, os valores de K somados geram o valor de menos 2, letra D de dado. Beleza, pessoal? Tranquilinho? Isso aqui vocês vão pegando, essas ideias aqui, esses bizus, vocês vão pegando cada vez, resolvendo mais questões e mais questões. Tudo bem? Passamos para a terceira questão, então, do curso de formação de sargento. O baricentro de um triângulo cujos vértices são esses daí. Presta atenção. O baricentro nada mais é que o encontro das medianas de um triângulo. E o baricentro de um triângulo, ele é calculado na geometria analítica como sendo x do g e o y do g. A gente chama o g de baricentro. E como é calculado o x do g? O x do g é a soma das três abscissas dos três pontos do triângulo, ou seja, o x do m mais o x do n mais o x do p. Se você somou os três, divide por 3. Ou seja, o baricentro vai ser calculado como sendo x do m, 1, primeira coordenada, x do n, 3, x do p, menos 5. Junta tudo e divide por 3. Então, vou encontrar 1 com mais 3, 4. 4 com menos 5, menos 1. Então, a coordenada do baricentro das abscissas é menos 1/3. E de verde, vou calcular o y do baricentro. O y do baricentro é a soma do y do ponto M mais o y do ponto N mais o y do ponto P, todo mundo somado dividido por 3. Com isso, o y do baricentro vai ser o y do ponto M, que vale 1, mais o y do ponto N, que é menos 4, bota parênteses, mais 2, que é o y do ponto P, dividido por 3. Tranquilo? Então, ó, juntando todo mundo, ó, 1 com mais 2, 3. 3 com menos 4, menos 1 sobre 3. Ou seja, tanto a coordenada das abscissas quanto as ordenadas vale o mesmo resultado. Então, quem é o ponto do baricentro? O baricentro é o ponto menos 1 sobre 3, menos 1 sobre 3. Mas ele não pediu isso. Mais uma pergunta que ele pede. Eu quero a soma dessas coordenadas. Ou seja, a soma dessas coordenadas é a junção dessa coordenada mais essa coordenada aqui. Juntando os dois, denominadores iguais, repete o denominador e junta os numeradores. Menos 2 sobre 3. Resposta, letra C. Tudo bem? Toda vez que for pedido o baricentro de um triângulo, você calcula o baricentro de um triângulo usando essa fórmula aqui. Essa fórmula, x do baricentro e o y do baricentro. Tranquilo? Vamos, então, para mais uma questão, questão número 4. Vamos lá, vamos fazer a leitura. Vou trocar a cor da caneta, azul. Seja que um ponto de ordenada menos 3. O que ele quer dizer com isso? Ele está querendo dizer que o ponto Q tem ordenada menos 3. O que significa ordenada? O ponto Y. Ou seja, ele não tem a coordenada x, mas tem a ordenada menos 3. Ele diz que é equidistante ao ponto A e ao ponto B. O que significa essa palavra equidistante? Equidistante significa que
O ponto Q está à mesma distância do ponto A, assim como está à mesma distância do ponto B. Não confunda equidistante com ponto médio. Ponto médio, ele está entre os dois pontos sobre a mesma reta. Estar equidistante não quer dizer que eles estão sobre a mesma reta. Eu posso ter o ponto A aqui, ó, deixa eu fazer o desenho para vocês, ó. Eu posso ter o ponto A aqui, o ponto B aqui, e o ponto Q está aqui, ó. Isso quer dizer que essa distância é igual a essa distância. Não quer dizer que seja um ponto médio, então não confunda equidistante com ponto médio, tá ok? Então, essa distância aqui é igual a essa. Então, já que a distância do ponto A até o ponto Q é igual à distância do ponto B até o ponto Q, vamos fazer essa conta, né? Vamos calcular a distância do ponto A até o ponto Q e depois do B até o ponto Q. Deixa eu apagar esse desenho que eu fiz. Ó, vamos apagar. Show de bola. Apaguei. Vamos agora, então, para a solução. Vou fazer de azul a primeira distância. Distância do ponto A até o ponto Q elevado ao quadrado é igual à diferença do x, que a gente já fez, né? A gente já falou, ou seja, o x do ponto A menos o x do ponto Q, ou vice-versa, tá? Vou fazer Q menos A, tá ok? Então, vai ficar x do ponto Q menos o x do ponto A, elevado ao quadrado, mais o y do ponto Q menos o y do ponto A, elevado ao quadrado. Isso quer dizer que a distância do ponto A até o ponto Q elevado ao quadrado é igual a x ao quadrado, menos 3 com menos 1, menos 4 ao quadrado. Quanto é que é menos 4 ao quadrado? Fica positivo, né? Fica positivo. Então, vai ficar x ao quadrado mais 16. Eu vou parar aqui. Vou fazer uma nuvenzinha e vou dizer já já por que eu parei aqui. Vou realizar de vermelho agora, na verdade de verde, tá ok? O outro lado, olha lá. A distância do ponto B até o ponto Q, elevado ao quadrado. Vai ser assim, ó, Q menos B, lembrando que eu posso fazer tanto faz, né? Q menos B ou B menos Q. Vamos estar fazendo aqui, ó, x menos 2 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado. Ou seja, a distância do b até o q elevado ao quadrado vai ser esse cara aqui elevado ao quadrado e ali menos 6 elevado ao quadrado. Menos 6 elevado ao quadrado, eu já vou botar direto 36, tá, pessoal? Então, menos 3 com menos 3, menos 6. Menos 6 elevado ao quadrado, 36. Vou fazer uma nuvenzinha aqui. Eu estou só economizando espaço, que eu escrevo grande para ficar bem explicado. Olha só, se uma coisa é igual a outra, eu posso afirmar que se eu elevar ao quadrado os dois lados, vai continuar sendo igual. Vai continuar sendo igual. Se 2 é igual a 2, 2 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. Então, elevar ao quadrado os dois lados não tira a igualdade. Então, se esse cara é igual a esse, eu posso escrever assim agora. X ao quadrado mais 16, é esse cara aqui, é igual a esse cara aqui. Quem é aquele cara ali? X menos 2 ao quadrado mais 36. Com isso, esse cara aqui é um produto notável, ó. Abre o produto notável. Como é que realiza o produto notável? O quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. E o 36 repete, ó. Então, vamos ajeitar aqui, ó. X ao quadrado mais 16 é igual a x ao quadrado menos 2 vezes 2 menos 4x mais 4 mais 36. Perceba que eu tenho um x ao quadrado de um lado com x ao quadrado de outro. Eles podem ser cancelados, porque se eu passar um para o outro lado, passa com sinal de menos, tá ok? Então, vai ficar assim, ó, seta da orientação, porque agora eu estou vindo para cá, ó. Então, vai ficar assim, ó. Quem tem letra passa para um lado, quem não tem passa para o outro. Esse menos 4x vai passar para o outro lado da igualdade, ó. Vai ficar positivo.
Esse 4 já está desse lado, o 36 já está desse lado e o 16 vai passar para esse lado. Então, ele vai passar para esse lado com o sinal de menos. Logo, eu vou ficar com 40 menos 16. 40 menos 16 vai dar 24. Ou seja, só passar agora o 4 para o outro lado dividindo. 24 dividido para 4 vai dar 6. Correto? 6? Isso, 6. Ele pede o produto das coordenadas do ponto Q. Ou seja, agora ele não pediu mais a soma, né? Perceba que essas provas do curso de formação de sargento, ele sempre pede um detalhezinho no final. É muito também visto isso nas provas da EA, né? Também. Então, qual é o produto das coordenadas? A coordenada do ponto Q, fazer aqui de laranja, ó. O ponto Q, nós já descobrimos que ele é o 6 e menos 3. O produto dessas coordenadas é 6 vezes menos 3. 6 vezes menos 3 dá menos 18. Então, cuidado para você não acabar marcando resposta errada, tá ok? E acabar, por acaso, ali tem menos 6, ó. Aí você, na pressa, se não tivesse o negativo, tivesse 6 positivo, você marcaria lá porque você encontrou o valor de x. E lembrando que ele não estava te pedindo o valor de x, ele estava te pedindo o produto das coordenadas de Q. Tudo bem? E para fechar a nossa folha de exercício, vamos fechar com a questão número 5. Tá? Sim, ó, outra questão de curso de formação de sargento que está da seguinte maneira. Num triângulo ABC, o ponto médio de AB é 4 e 3. Se as coordenadas B ambas são 2, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o ponto M é o ponto médio. Ele é o 4, 3. O ponto B, ambas as coordenadas vale 2, ou seja, 2 no x, 2 no y. Ele quer saber quais são as coordenadas do ponto A, x e y. Agora, ele não pediu soma, não pediu nada. Realmente, ele quer as coordenadas. Como é que eu vou fazer isso? A gente já sabe, já fez isso numa questão. Calculamos. O x do ponto médio, ele é igual ao x do ponto A mais o x do ponto B sobre 2. Quem é o x do ponto médio? O ponto médio é o M, 4. Quem é o x do ponto A? Não sei, é x. Quem é o x do ponto B? 2 sobre 2. Ó, primeiro, quem está dividindo passa para lá multiplicando. 2 vezes 4, 8. E o 2 que está somando passa para o outro lado, mudando de sinal. Achamos a primeira coordenada, x igual a 6. Com isso, ó, já sabemos que a resposta é a letra B, mas vamos confirmar resolvendo tudo bonitinho. Vamos fazer o y do ponto médio, porque pode acontecer erros, né? Matemática tem esses negócios, né? Às vezes a gente acaba dando uns vacilos, não custa nada fazer o outro ponto. Você que vai fazer prova da EA, já teria que marcar por causa do tempo de prova, né? Y do ponto médio, ela 3. Y do ponto A é y, e o y do ponto B vale 2. Ou seja, esse 2 passa para lá multiplicando, 2 vezes 3, 6, e esse 2 que está somando passa para o outro lado, mudando de sinal. E aí, o nosso valor de y vale 4. Com isso, a nossa coordenada A, que vai ficar de azul, nosso ponto A é o ponto 6 e 4, letra B de bola. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente encerra a correção de geometria analítica. Galera, se vocês querem mais questões de prova ou para você qualquer, entre lá no Telegram. Eu coloco várias questões para vocês estudarem, se vocês quiserem estudar mais para concursos. Tudo bem? O grupo do Telegram vai estar aqui na descrição aqui do vídeo, aqui embaixo. Eu coloco questões lá gratuitas em PDF para vocês e às vezes faço aqui a correção aqui no nosso canal.
Tá ok, pessoal? Então, um forte abraço para vocês, curta um vídeo aí, dá aquela moral, beleza? E até a próxima, valeu? Um grande beijo para vocês.